Oi, amigos. Vamos compartilhar agora o nosso mapa conceitual. É uma atividade realizada para a disciplina Problemáticas no mestrado profissional em Educação Física. Vamos fazer uma inter-relação das temáticas abordadas nessa disciplina, utilizando os textos que estão identificados por cores. A professora Caroline vai dar início com o texto 1 de Gonzales. Então, pessoal, no texto 1, Gonzales trouxe categorias para interpretar a atuação docente. E ele dividiu essas categorias em 4. São elas: o processo de transformação da área da educação física, as condições objetivas de trabalho, como espaço físico, material, por exemplo, a cultura escolar e a relação com a educação física, e as disposições sociais do professor para a atualização no contexto de trabalho. Então, vamos abordar uma de cada vez. Em relação ao processo de transformação da área da educação física, o que ela trouxe? Para alguns profissionais, ela trouxe uma afronta à identidade pessoal, e isso levou à manutenção de práticas tradicionais, enfatizando a saúde, a aptidão física, treinamento, ou práticas tradicionais restritas ao quarteto fantástico, que seria o voleibol, o basquete, o futebol e o handebol. Esse quarteto fantástico ele está inserido como um aspecto simbólico para a formação de sujeitos lutadores e vencedores. E existem algumas explicações para que o professor opte pelo quarteto fantástico, que seriam as quadras esportivas demarcadas, experiências de vida dos professores e a formação superior voltada à concepção tradicional. Porém, esse quarteto fantástico acaba excluindo conteúdos como danças, lutas, práticas corporais de aventura e os jogos. Essa afronta à identidade pessoal também pode levar a um abandono do trabalho docente, que nós conhecemos no texto como rola-bola. E o rola-bola, ele acaba denegrindo a área da educação física, desvalorizando-a perante a comunidade escolar e demais componentes curriculares. Esse processo de transformação da área da educação física também trouxe insegurança para alguns profissionais, que acabaram optando pelo abandono do trabalho docente também, por se sentirem inseguros. Trouxe também, para alguns profissionais, um espaço de abertura, e isso levou a práticas inovadoras. Esses profissionais começaram a sugerir práticas mais inovadoras. Em relação às condições objetivas de trabalho, como o espaço físico e material, elas diminuem a autonomia do professor, levando também a esse abandono do trabalho docente ou recuando aqueles que utilizavam práticas inovadoras. A cultura escolar e a relação com a educação física, ela é dividida em invisibilidade do conhecimento da disciplina, o caráter funcional do abandono e hierarquia dos saberes escolares, a educação física como disciplina menos importante. A invisibilidade do conhecimento da disciplina acaba desanimando aqueles que fazem práticas inovadoras e também facilita o abandono do trabalho docente e vice-versa. Em relação ao caráter funcional do abandono, há uma valorização do rola-bola na escola por parte da direção, por parte da equipe gestora. E aí, então, valoriza esse abandono do trabalho docente, acaba valorizando ainda mais o rola-bola e também vice-versa. A hierarquia dos saberes escolares, a educação física como menos importante, acaba provocando um aumento do abandono do trabalho docente e vice-versa. E essas disposições sociais do professor para atualização dentro do contexto de trabalho, que acaba fazendo com que o professor tenha uma atualização. Se ele está disponível para essa atualização, ele pode ter mais práticas inovadoras. Se ele não está disponível, acaba acarretando no abandono do trabalho docente. Ao final do texto, nós vamos fazer as interrelações desse texto com os outros também. Em relação ao texto 2, nós apontamos algumas observações. Soraya Darido fala do modelo tradicional e do movimento renovador nesse texto, e o modelo tradicional objetiva o ensinar a fazer. Ele também se fortalece com a mídia
pensamentos da comunidade escolar e com a resistência dos alunos em relação ao tradicional, à educação física escolar tradicional. No movimento renovador, eles têm o objetivo de ensinar sobre o fazer, mas não somente isso, deve haver uma ação pedagógica sobre esse ensinar sobre o fazer, possibilitando uma compreensão das práticas corporais, que são trabalhadas através da dimensão conceitual e da dimensão procedimental. Juntas, essas dimensões garantem o direito do aluno de saber por que está praticando um determinado movimento. Porém, esses conceitos de dimensão conceitual e procedimental podem provocar problemas como separação entre conceito e procedimento, conceitual e procedimental, e uma teorização da área da educação física. O texto 3 trata dos aspectos legais relacionados à educação física, como leis e decretos. Inicialmente falando sobre a LDB de 61, que torna a educação física obrigatória no curso primário e médio até 18 anos. Em seguida, a LDB 71 vem atualizando a antiga LDB, não limitando a idade e facultando para alguns casos, como, por exemplo, as pessoas que trabalhavam por mais de 6 horas por dia e estudassem à noite, ter mais de 30 anos de idade, prestar serviço militar e for fisicamente incapacitado. Em seguida, temos o decreto 69.450 de 71, que menciona a educação física apenas como atividade. Depois nós vamos falar sobre isso também. A Lei 6.503 de 77 acrescentou faculdade à prática para alunos de pós-graduação e mulher com prole. E mantém também os critérios que já existiam anteriormente. A LDB de 96 determina a obrigatoriedade para a educação infantil, fundamental e médio, e faculta a educação física ao ensino noturno, mas cria uma problemática. Qual seria essa problemática? Profissionais com formação específica que atuassem tanto na educação física, na educação infantil, como no fundamental. E a Lei 10.793 de 2003, que torna a educação física como componente curricular obrigatório, facultada para trabalhadores, pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. E isso foi considerado um retrocesso. O texto 4 de Gonzalez, Garrido e Giciene fala sobre indisciplina e afastamento. Inicialmente, nós vamos definir aqui quais são as causas desse afastamento abordadas no texto, que seriam a repetição dos conteúdos, o insucesso e a exclusão, a organização da escola e os aspectos legais. Esses dois pontos de repetição dos conteúdos e aspectos legais, nós vamos correlacionar com o texto mais ao final, e a organização da escola também, e vamos falar um pouco sobre o insucesso e a exclusão. O insucesso e a exclusão durante as aulas de educação física, eles podem ser provocados pelo medo de errar, vergonha e julgamento, e também acaba privilegiando os mais habilidosos. Então, o professor deve fazer uma intervenção, haver uma intervenção com atividades inclusivas e incentivos, como, por exemplo, Sport Education e aprendizagem cooperativa citadas no texto. Em relação à indisciplina, no texto ela é definida por desconhecimento das normas ou uma revolta contra essas normas, uma desobediência, que pode ser causada, inclusive, pela falta de compreensão em relação ao sentido, o motivo ou a razão daquela norma. Em ambos os casos, a falta de compreensão e o desconhecimento podem ser solucionados com uma educação para conscientização, utilizando uma construção dessas normas de forma cooperativa. Essa indisciplina, no texto, ela tem abordagens diferentes em relação à família, os estudantes, professores e a escola. Para a família, eles esperam que a escola ensine os valores. Os estudantes acreditam que a indisciplina é um problema da escola, oferecendo aulas desinteressantes, porque também há professores desinteressados e porque permitiam bullying, por exemplo, na escola. Já os professores e a escola acreditam que a indisciplina ela é um problema individual da família, da comunidade, da cultura da liderança da escola e da subcultura dos jovens. Os autores sugerem que família, estudantes, professores e escola devem cooperar
para encontrar uma solução, como, por exemplo, no texto, citam o Teaching Personal and Social Responsibility e o futebol callejeiro. Agora a Patrícia vai dar continuidade, vai falar sobre, a partir do texto 5 de Barroso. Bom, dando continuidade, vamos falar do texto 5 de Barroso, que fala sobre inquietações no tratamento do esporte. O texto trata do esporte como importante conteúdo da educação física escolar. Ele passa por 3 fases, ele cita 3 fases no texto. A primeira fase, a fase higienista, ela tem como objetivo a busca da saúde, né? A segunda fase, a fase militarista, tem como objetivo o fortalecimento do corpo e o patriotismo. A terceira fase seria a fase esportivista. Ela tem o esporte como fim em si mesmo, né? Concentrado somente no ato de jogar. Ainda como o esporte como conteúdo, importante conteúdo da educação física escolar, ele pode aparecer com ênfase no treinamento, se desdobrando assim em esporte na escola. O esporte, dentro do esporte, né, surgiram tendências pedagógicas, né, renovadoras em 1980. Essas tendências renovadoras vêm com o conceito de criticidade sobre a abordagem pedagógica do esporte, com implicações críticas na interpretação dessa análise ao esporte na educação física escolar. E trouxe, assim, equívocos, né? O primeiro equívoco diz que os críticos eram contrários ao esporte, quando, na verdade, o objetivo era tratar o esporte pedagogicamente. O segundo, de que os críticos seriam contra as técnicas esportivas, mas, na verdade, o verdadeiro objetivo era fazer o aluno compreender a necessidade da técnica. O terceiro equívoco, ele fala em oposição ao rendimento e ludicidade, quando o real objetivo era o rendimento ótimo e não o máximo. Como quarto e último equívoco, de que os críticos estariam propondo a substituição da prática nas aulas pela reflexão sobre o esporte, quando, na verdade, o que queriam era trazer a reflexão sobre o esporte. Essas tendências pedagógicas renovadoras vêm abrangendo saberes corporais e conceituais. Os saberes corporais pode ser compreendido como a vivência através dos jogos e pode ser chamado de esporte da escola. Eles contribuem na iniciação de diversas modalidades e na participação de todos os estudantes, independente do nível de habilidade e de aspectos biológicos. Nos saberes conceituais, eles incorporaram aspectos referentes à compreensão e criticidade no esporte, atribuindo, assim, um maior significado durante a experimentação dos movimentos, permitindo também a participação dos estudantes, né, independente do nível de habilidade ou aspectos biológicos, a formação de cidadãos reflexivos, críticos e transformadores, e um maior valor ao aluno. Finalizamos o texto 5, vamos agora para o texto 6 de Souza Júnior. O texto 6, que é relacionado com construções socioculturais, surgindo daí diferenças sexuais. O gênero, ele é dividido em categorias: sexo, orientação sexual e identidade de gênero, onde identidade de gênero pode ser vista como formas de expressar masculinidade e feminilidade, geralmente confundidas com a orientação sexual. A categoria sexo, ela também é identificada por características biológicas, anatômicas e diferenças físicas entre homens e mulheres, onde os meninos experimentam um leque maior de experiências motoras, como subir em árvore, a prática de lutas e do futebol, por exemplo, muitas vezes por cobrança social e cultural, resultando na diferenciação do desempenho entre os meninos e meninas. Ainda sobre o sexo e essas diferenças, as meninas são encorajadas
a realizar determinadas práticas corporais, né? Sendo privadas, assim, desse leque maior de experiências motoras, já citadas. Muitas vezes por um preconceito na forma de segurança social e cultural. Essas características biológicas e anatômicas e diferenças físicas são usadas como pano de fundo para essas práticas separadas, que precisam ser refletidas para a adoção de uma postura adequada, contribuindo assim para um espaço acolhedor que contenha diferentes práticas corporais, dignidade, respeito, incentivo e reflexão sobre essas questões de gênero, onde essas diferenças físicas e a performance não sejam motivo para as diferenças de acesso às aulas de exclusão, às aulas de educação física, desculpa. Continuando a análise dos textos, vamos para o texto 7, de Costa e Pinheiro. Ele aborda o ensino por meio de temas geradores, proposta pensada inicialmente para a educação de jovens e adultos. O ensino por meio de temas geradores permite construir práticas que propiciam uma visão mais crítica do mundo, que são tratadas por tendências educacionais progressistas, podendo ser progressista libertária, crítico social dos conteúdos e a tendência progressista libertadora, que tem como base os temas geradores, sendo o seu principal expoente Paulo Freire, na sua obra Pedagogia do Oprimido, propondo, assim, o desenvolvimento da autonomia e do senso crítico, através do diálogo, que é radicalmente democrático, levando o aluno a descobrir o conhecimento e não apenas a receber informações prontas, o que acontece na educação bancária. Voltando lá, no ensino por meio de temas geradores, ele possibilita o desenvolvimento crítico do educando, a promoção da interdisciplinariedade e a aproximação entre professor e aluno. Ela também propõe um método de ensino contextualizado como prática constante na escola, permitindo, então, estar com e na realidade, que permite, assim, dominar e humanizar. Apresentado por Deodotti, o ensino por meio de temas geradores sugere dividi-lo em etapas, sendo que a primeira seria a investigação. Investigação seria o levantamento de temas geradores. A segunda etapa, a tematização, a temática apresentada em situação real. E a terceira etapa, como a problematização. Essa delineada pela praxis, reflexão, ação, onde promove a aprendizagem interdisciplinar, com interação entre o sujeito e o meio. Praxis, reflexão, ação, que exige que o educador ele não promova a educação bancária, tenha sempre uma postura crítica, que não seja detentor do saber, promovendo assim uma relação de diálogo, uma relação diálogo-dialética entre o educador e o educando, assim aprendendo juntos. Bom, a Carolina agora vai fazer uma interrelação, né, dos textos, fazendo as ligações. Começando aqui com o texto 1, quando a gente fala a respeito do abandono do trabalho docente e do Quarteto Fantástico, nós saímos aqui com duas setas, né? Uma lilás e uma laranjinha, e aí nós podemos ver que esse assunto, o Quarteto Fantástico e o abandono do trabalho docente, podem acabar provocando um oferecimento de aulas desinteressantes e, assim, ocasionando a indisciplina. Então, há uma correlação, né, dos conteúdos, aulas desinteressantes, com relação à indisciplina. Já aqui no texto 2, nós podemos destacar o ensinar a fazer, que está relacionado à manutenção das práticas, né, tradicionais. Ela enfatiza essas práticas tradicionais. E quando a gente fala do ensinar sobre o fazer, que é um direito do aluno de saber por que está praticando determinado movimento, ele se correlaciona com as práticas inovadoras aplicadas por alguns profissionais. Aqui no texto sobre os aspectos legais,
quando a LDB de 61 fala da obrigatoriedade da educação física e somente até os 18 anos, outro decreto cita a educação física apenas como atividade e também cita quais são as pessoas que têm a faculdade, né, em fazer a atividade física. Esses 3 pontos remetem, de alguma forma, à questão da educação física apenas como uma atividade que tem como objetivo a saúde, a aptidão física e o treinamento. Então, por isso é considerado um retrocesso, mesmo na última lei, que é a 10.793, quando cita que trabalhadores e pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole, podem optar ou não em fazer a atividade nas aulas de educação física. Então, por isso foi considerado um retrocesso, por enfatizar essa questão da saúde e do treinamento apenas. Os profissionais com formação específica que atuam na educação infantil e fundamental, essa problemática de ter esses profissionais, ela pode gerar também uma insegurança em alguns profissionais e acabar levando ao abandono do trabalho docente, como a gente já comentou. Nesse texto sobre afastamento em disciplina, a repetição dos conteúdos também é citada, né, como motivo de afastamento, e a gente pode fazer uma relação dessa repetição de conteúdos com o quarteto fantástico utilizado por muitos professores, que seria o futebol, o voleibol, o basquetebol e o handebol. Os aspectos legais também estão relacionados ao afastamento, pois eles excluem, né, possibilitam a exclusão de todos esses casos. E também a organização da escola é um motivo levantado pelos autores em relação ao afastamento, porque a escola muitas vezes oferece aulas no turno contrário, a triagem é muito frágil dessas pessoas, desses estudantes que vão optar ou não por fazer a educação física, a inexistência de notas para esses casos e a propagação de uma cultura dentro da própria escola. Então, acaba que isso fica cristalizado. Essa oferta dessa forma dentro da escola acaba cristalizando a faculdade em fazer a educação física na escola. No texto sobre o tratamento do esporte, nós também podemos fazer algumas correlações com os outros textos, quando cita a questão dos saberes corporais nas tendências pedagógicas, né? Esses saberes corporais, eles devem ter diferentes práticas corporais. E quando alguns críticos colocam que essa nova tendência estaria promovendo a substituição da prática das aulas pela reflexão sobre o esporte, nós podemos colocar aqui que isso está relacionado a uma separação entre conceitual e procedimental, que não deve acontecer. No outro texto, no próximo texto, em relação ao gênero, nós podemos fazer uma correlação da diferenciação do desempenho entre meninos e meninas. Isso também é um motivo de afastamento, que pode acontecer dentro do contexto escolar. No último texto, que fala dos temas geradores, nós podemos fazer uma correlação em relação ao diálogo, que deve acontecer, por exemplo, nos aspectos referentes à compreensão e criticidade no esporte durante a prática pedagógica. Além também da formulação das normas, né, por exemplo, na escola, quando fala que todos devem cooperar para solucionar o problema da indisciplina, educando por uma conscientização, construindo de forma cooperativa as normas dentro da escola. Então é isso, colegas, nós encerramos aqui a apresentação do nosso mapa conceitual. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima.